Colocar de pé, vamos passar a pastora Elza. No finalzinho nós estaremos apresentando uma criança e apresentando alguns irmãos que vão passar a se tornar membro dessa igreja. Vamos receber a pastora Elza dizendo todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós hoje meditaremos no versículo de número 12. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vamos hoje então para o 5º mandamento, na sequência que estamos fazendo de estudar os 10 mandamentos do Senhor. Feche os seus olhos e converse com Deus então, e peça a Ele que fale com você nesse momento. Eu quero ouvir você orando, pode começar. Aleluia. Fala mesmo, Deus. Nós viemos aqui para te ouvir, para aprender de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Unge nossos ouvidos, Deus. Sejamos uma igreja experiente em receber a tua palavra, Senhor. Que não sejamos como aqueles que desperdiçam ouro, meu Pai. Vem, doce Espírito de Deus, e atua em nós de uma tal maneira, Senhor, que nós possamos, de fato, vivenciar uma profunda experiência contigo por meio da palavra. Porque quando o Senhor libera a tua palavra, a tua presença vem junto. Então nós já percebemos que o Senhor está no meio do teu povo. Fala conosco, Deus, para a tua própria glória, para o teu próprio louvor. Instrua-nos, ó Deus, por meio da tua bendita palavra. Que haja neste lugar quebrantamento nesta noite, corações contritos e humildes diante do Senhor e diante da palavra do Senhor. Fala para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Por favor, senta no seu lugar. Nesse mesmo livro de Êxodo, para que nós possamos iniciar a nossa reflexão, capítulo de número 21, versículo 15 e 17. Capítulo 21 de Êxodo, versos 15 e 17. O Senhor diz assim: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. O 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então nós partimos aqui do texto do capítulo 20 de Êxodo, versículo 12. E nesse texto do capítulo 20 de Êxodo, o Senhor Deus está usando o Moisés e relacionando todos aqueles 10 itens que seriam os mandamentos do Senhor. Dali por diante, o Senhor vai continuar falando através de Moisés, regulamentando cada um desses mandamentos. Por isso que a gente vai encontrar outras porções dentro do próprio livro de Êxodo, posteriormente dentro do livro de Levítico também, onde o Senhor vai regulamentar cada uma dessas leis, cada uma desses 10 mandamentos. Eu quero que você me dê toda a sua atenção, por favor. Nós precisamos nos concentrar na palavra de Deus, porque é um projeto onde nós estamos a cada 15 dias falando e dando sequência à mesma reflexão, à mesma mensagem. Já falamos então sobre os 4 primeiros mandamentos, e neles nós vimos que Deus ali está regulamentando o relacionamento das pessoas com Ele mesmo. Ele dá o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ele dá o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Ele dá o terceiro mandamento, não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão. E ele dá o 4º mandamento a respeito do dia do repouso. Então, todos esses objetivamente relacionados ao relacionamento do ser humano com Deus. A partir do momento em que a pessoa tem um relacionamento com Deus, isso precisa transcender para os seus relacionamentos interpessoais. Porque esse é o projeto de Deus. Ele nos atrai a si e nisto ele também nos une às pessoas. Ele nos conduz ao relacionamento correto com Ele e dessa forma Ele nos prepara para o relacionamento correto com as pessoas.
É absolutamente fora do propósito que nós tenhamos avisar e ter como objetivo apenas o nosso relacionamento com Deus e desconsiderar a importância dos nossos relacionamentos interpessoais. Porque o Senhor, em todo o tempo, no relato bíblico, Ele mostra isso, que o meu relacionamento com as pessoas retrata a profundidade, a estrutura, a consistência, a veracidade do meu relacionamento com Deus. É simplesmente fora de lógica, na ótica divina, que uma pessoa de fato seja espiritual, ou seja, tenha vida espiritual, tenha vigor espiritual, tenha comunhão com o Todo-Poderoso, e ele não seja para com o seu semelhante uma pessoa dócil, amável, respeitosa, uma pessoa que tenha para com o seu próximo um comportamento correto, eticamente falando, moralmente falando. Não existe essa lógica na mentalidade divina. É impossível que nós tenhamos o propósito e o projeto de sermos corretos no nosso relacionamento para com Deus e nos sintamos confortáveis e não nos condenemos em sermos incorretos com pessoas. Então a gente pode dizer assim, não, no meu ponto de vista, eu sou muito correto com todas as pessoas com quem eu me relaciono, mas não é para a gente se avaliar segundo o nosso ponto de vista. É para a gente se avaliar segundo a visão e a ótica da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, quando a partir do 5º mandamento, ele vai focar naquilo que regulamenta o relacionamento com o nosso próximo, nós temos que estar muito atentos e entender qual é a importância disso. Ela é a importância vital, porque ela vai refletir se de fato nós temos vida com Deus ou se isso é só conversa. Porque se de fato tivermos vida com Deus, o amor que sustenta e promove esse relacionamento muda nosso jeito de ser. Nós podemos ter nascido com o temperamento que for, nós podemos ter sido, até a nossa conversão, a pessoa mais áspera que for, mas o amor de Deus quebra a gente. É ou não é? Quebra a gente, suaviza. É impossível andar com Deus e continuar sendo arrogante, agressivo, tendo prazer em magoar, em maltratar, tendo prazer em desrespeitar, se sentindo confortável em tratar o seu próximo de forma indigna. Isso está absolutamente fora da lógica, porque o agir da presença de Deus na nossa vida nos suaviza para a convivência com o próximo. É dessa forma que Deus vai espalhando cristãos pela face da terra para suavizar os relacionamentos humanos. Há essa responsabilidade sobre as nossas vidas. Nós que dizemos que temos vida com Deus, que andamos com Deus, que pertencemos ao Senhor. Então, essa cobrança de realmente sermos moldados para agora refletirmos a imagem de um Deus que é amor, isso tem que ser uma cobrança de cada um para si mesmo. Não deveria ser necessário ninguém pegar no pé de ninguém, porque cada um já está pegando no seu próprio pé e requerendo de si mesmo, e não concordando consigo mesmo. Quando a sua carne, a sua natureza totalmente humana aflora e prevalece sobre a sua nova natureza espiritual, e essa pessoa age de maneira arrogante, ignorante ou violenta. Isso está totalmente destoando de uma pessoa que hoje tem Cristo habitando na sua vida, na sua mente, na sua alma. Então ele vai conversar e começar a regulamentar esses relacionamentos com o próximo, focando num ambiente que é estrutural no projeto de Deus para o resgate da humanidade, que é o ambiente familiar. E quando ele vai colocar isso no decálogo, na relação dos 10 mandamentos, eu acho muito importante que isso fique frisado aqui nesta noite. Ele vai conversar no 5º mandamento com os filhos. Obviamente está subentendido que ele requer alguma coisa dos pais, quando ele dá esse mandamento. Mas a palavra é direcionada objetivamente à geração que está em treinamento, à geração que está em formação,
a geração que está sendo moldada pela atividade paterna, pelo governo paterno, pela liderança paterna. Então ele diz no versículo de número 12, aos filhos, que eles devem honrar seu pai e sua mãe. É uma exigência de Deus. Aí alguém pode dizer, mas eu não concordo. Isso não é relevante. Não está em discussão o que Deus coloca diante de nós. Ele não está pedindo votação. Isso aqui não é o Senado Federal, não é o Congresso Federal. Deus não legisla dessa forma. Ele é soberano. Ele simplesmente fala. E quem tem temor diz sim, Senhor. Só isso. Então eu me moldo à mente divina, e não a mente divina se molda à minha. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. E ele acrescenta, é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra. Mesmo mandamento é repetido no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, e o Paulo ainda pelo Espírito Santo acrescenta que além de os nossos dias serem prolongados, nós ainda seremos bem-sucedidos na terra. Então, ainda que esta palavra deva ser para a reflexão de todos os que estão aqui nesta noite, aqueles que já estão bem criadinhos, né? Já são pessoas da minha geração, e eu considero que nós somos pessoas já bem criadinhas, e nós estamos agora criando os nossos filhos, e eu sei que haverá certamente um bom proveito para todos nós, da nossa geração, sem dúvida nenhuma, mas eu queria a atenção máxima e especial dos filhos, que ainda estão debaixo da tutela dos seus pais. Observe que os pequeninos que conseguem compreender uma ministração direcionada para eles estão lá, recebendo essa instrução. E há outros filhos que estão aqui conosco. A idade desses filhos, ela é suficiente para que eles entendam nesta noite aquilo que está sendo requerido desta geração, que neste momento está na terra, na posição de treinamento. Ela está debaixo do governo de discipuladores, que no princípio bíblico, em primeira instância, são seus pais. Então o Senhor está requerendo destes filhos que eles honrem os seus pais. O que significa isso? Que eles lidem com seus pais, que eles respondam e correspondam à autoridade que eles reconhecem que os seus pais têm sobre a vida deles, com o devido respeito. Com o devido respeito, que eles não esperem que isso seja cobrado deles pelos pais, mas que eles cobrem isso de si mesmos. É a palavra que Deus está dando para a família, e nesse momento Ele prefere conversar diretamente com a geração dentro de casa que está em formação. Ele não está fazendo sugestões, ele está dando uma ordem para o menino, ele está dando uma ordem para a menina, ele está dando uma ordem para o rapaz, ele está dando uma ordem para a moça, que vive debaixo do mesmo teto, sob a liderança, o governo e as provisões dos seus pais, que está ali ainda na condição de pessoa solteira. Não significa que após estar casada não será requerido desses filhos o mesmo respeito. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir desse ponto, daí para frente, esses filhos que agora se casam, eles é que estarão se preparando para exercer a paternidade, a maternidade. Eles é que vão se tornar discipuladores, eles é que vão se tornar aqueles que vão governar outras vidas e vão formatar caráter. Nesse instante, eles não deixam de ter, a partir desse momento, a obrigação de honrar os seus pais, respeitá-los e considerá-los. Mas o trato já será no sentido diferente, um pouco mais diferente, porque agora eles já levam um legado consigo. É hora de eles simplesmente passarem à próxima geração aquilo que eles próprios receberam, de instrução e de lapidação. Nesse ponto, o Senhor está colocando para uma nação onde todos eram servos de Deus. A maneira como Deus se comunica no Antigo Testamento é muito peculiar devido às circunstâncias de Israel. Porque todos naquele país
professavam ser servos de um só Deus, do mesmo Deus. Então, eles recebiam a mesma instrução. Quando o Senhor dá esses 10 mandamentos, num primeiro momento, se a gente estudá-los só aqui no capítulo 20 de Êxodo, pode nos parecer que se restringir a questões religiosas meramente. Mas se você continuar estudando o restante do livro de Êxodo e o livro de Levíticos, você vai ver que o Senhor Deus incorpora essas prescrições na lei civil da nação. Então é diferente de outras nações, porque ali foi um regime de teocracia, onde o Senhor estabeleceu as leis que governariam aquele povo, não apenas as questões religiosas, mas também os ditames civis da vida e da vivência daquela nação. Aí eu quero que a gente investigue agora um texto onde a gente vai ver como que Deus regulamentou esse mandamento dentro da lei civil. Então, por favor, livro de Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18. Deuteronômio 21, 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, ele não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que ele morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo o Israel o ouça e... Eu fiz a leitura do texto todo, mas agora eu quero examinar cada um desses versículos com você. Mantenha a sua Bíblia aberta. No versículo 18, eu quero só começar lembrando a você que quando Deus vai regulamentar este mandamento, Ele sabe que Ele está se direcionando para uma nação onde todos eram servos de Deus. Então a gente pensaria assim, ora, então é lógico que não vai ter problema. Se todas as famílias nessa nação professam o nome do Senhor, é claro que eles vão ouvir os 10 mandamentos e vão obedecê-los assim na íntegra. Não são todos servos do Senhor? Onde é que o Senhor vai encontrar? Em que nação o Senhor vai encontrar um comportamento contrário aos mandamentos da palavra dele? Em nações onde nem todos sejam servos dele. Mas uma nação como Israel, onde todos são servos do Senhor, é claro que o Senhor Deus não precisa nem prescrever punições, porque obviamente todos obedecerão. Todos não se dizem servos? Então o que se espera? Que todos obedeçam. Mas Deus não se ilude e deixa muito claro, na maneira como Ele vai regulamentando as leis, que Ele sabia que, embora aquele fosse um povo que confessasse o seu nome e se declarasse servo dele, era um povo que, por muitas vezes, embora conhecedor da vontade de Deus, teimosa e rebeldemente, não obedeceriam à voz de Deus. Então o Senhor deixa essa instrução aqui, não é para nações ou famílias que não conhecessem a Deus, não confessassem a Deus ou não conhecessem os mandamentos do Senhor. Era para as famílias do povo dele mesmo. Então ele diz assim: quando algum de vocês tiver um filho que for contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, o que esse versículo está descrevendo? Um casal judeu, israelita, conhecedor da palavra de Deus. Obviamente esse casal teve a felicidade de gestar, de gerar seus filhos, e quando seus filhos nascem, logo nos primeiros dias de vida, primeiros meses, primeiros anos, qual que é o cuidado desse casal? Conhecedor da palavra de Deus e servos de Deus. Esse casal vai criar esses filhos conforme o mandamento do Senhor. Ora, esse casal vai pensar: Deus lá na frente vai requerer desse meu filho, que hoje é uma bonequinha, um bonequinho nos meus braços, um bebezinho fofo, maravilhoso, é o meu dodói, mas vai crescer.
Vai crescer, isso vai ficar um bitelão na minha frente. E o Senhor Deus, eu conheço a lei dele, diz que se esse filho que ele me presenteou lá na frente, quando não for mais o bebezinho mais maravilhoso do mundo, se tornar um adulto, ele se manifestar uma pessoa rebelde, desobediente, arrogante e desrespeitosa, o Senhor já determinou que a vida dele não será abençoada na terra. Então eu estou tendo a oportunidade de receber esse ser humano aos meus cuidados no momento da sua vida em que ele não sabe nada. Alguém vai ter que ensinar tudo para ele, porque ele não sabe nada. Cabe a mim ensinar a esse meu filho, a essa minha filha. Eu não vou esperar que se torne um marmanjo para ensinar, terá passado do tempo. Eu tenho o privilégio de dizer, os filhos que eu os gerei na presença de Deus. Os filhos a quem eu dei a luz, meus filhos já nasceram de pais conhecedores da palavra de Deus. Então eu tenho esse privilégio de, desde os primeiros anos da vida dos meus filhos, moldar no caráter deles as verdades de Deus e o temor a Deus. Então, se eu sei que Deus vai requerer dos meus filhos que eles, quando adultos, mantenham o seu compromisso de obediência e honra a mim e ao meu marido, eu vou fazer com que isso seja um ponto da minha disciplina para com a vida deles, do meu trato para com a vida deles. Esse é o meu papel. Então, esses filhos vão receber a instrução correta. E esses pais vão instruí-los na palavra do Senhor. Aí Deus está dizendo assim, mesmo que você tenha tido esse privilégio, crie seus filhos desta maneira, instruindo no caminho do Senhor desde pequenininho, pode ser que apesar de toda a belíssima instrução que você deu, ele prefira se mostrar quando adulto, uma personalidade, um caráter rebelde, resistente à autoridade. O Senhor Deus vira então e diz assim, teu filho, que idade já está? Ele já é um adulto. Pois muito bem, descreva qual que é a conduta dele. Eu tenho que admitir, ele é rebelde e ele é contumaz. Quem está dando esse testemunho a respeito desse rapaz? O pai e a mãe dele deve saber do que está falando. Não é um qualquer, é alguém que mora debaixo do mesmo teto que ele e convive com esse menino, convive com essa menina, e eles estão aqui dando esse testemunho. Esse filho, essa filha é rebelde. A gente ensina, a gente instrui, a gente fala não toca nisso, a gente diz não envereda por esse caminho, a gente diz isso aqui está terminantemente proibido. Entra num ouvido, sai no outro. Esse filho, nós não fomos omissos. Desde pequeno, criando nos santos caminhos do Senhor, temos ensinado a verdade, temos ensinado os limites da palavra para a vida deles, temos colocado os nossos ensinamentos. Enquanto pequenininhos, nós os dominávamos. Eles ficavam de castigo, eles sofriam as punições dentro das proporções óbvias e lógicas de alguém que disciplina com amor. Nós impunhamos as coisas que lhes ensinávamos, mas à medida que eles foram crescendo, eles ouviam as nossas diretrizes e eles nos enfrentavam. Eles se opunham a nós. Eles estão agora dentro da nossa casa criando uma segunda lei. Eu e meu marido, eu e minha esposa, nos criamos na lei do Senhor, colocamos dentro do nosso lar a lei do Senhor, mas eles agora cresceram e eles querem determinar que dentro do nosso lar haja uma segunda lei, a lei deles, a lei da rebeldia deles, a lei da falta de limite deles. Por isso, então, nós os trazemos à presença dos magistrados. Era essa a ordem de Deus. Se você tem, dentro do Estado de Israel, se você aí tem um filho que é desse jeito, tome a providência que lhe cabe. Não fique dizendo para você mesmo, do meu filho cuido eu. Não estás dando conta, filha. Não fique aí batendo no peito e dizendo, ninguém tem nada com isso. Eu é que pari, eu que vou cuidar. Não diga isso, filha, não diga isso. Traga-o e apresente-o aos magistrados. Para quê, Senhor? No versículo 19. Então, seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. Quem vai levar? Versículo 20. E o que é que eles dirão? Eles dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho, ele é. Ele não está como que momentaneamente surtou. Não. Não é uma fase, não é uma crise existencial. Ele é rebelde. E ele é contumaz. Diz aqui no versículo 20. Ele não dá ouvidos à nossa voz. Olha que tristeza, um pai e uma mãe fazer essa declaração.
Nós os trouxemos, nós estamos trazendo o nosso filho, porque ele não ouve a nossa voz. Sabe, ele está enveredando por caminhos perigosos, tortuosos, por uma única razão. Ele não ouve a nossa voz. Muitas vezes pessoas observam um comportamento irregular e incorreto de algum filho, seja ele junior, adolescente, jovem, e as pessoas imediatamente falam assim: mas como que a mãe dele deixa? Mas como que o pai dele permite? Você acha que é sempre justo usar esse julgamento? Fazer esse julgamento? Será que tudo que os nossos filhos ou os filhos de todo mundo fazem é com o consentimento dos pais? É com o apoio dos pais? É com a concordância dos pais? Dificilmente você vai encontrar pais que sejam conscientes e que de fato amem seus filhos, liberando e até direcionando ou aconselhando para um mau caminho, que vai transformar a vida deles numa tragédia na face da terra. Então eles estão aqui dizendo, ele só está agindo como age por uma única razão: ele não ouve o que a gente fala. Ele é um filho rebelde. Não é falta de falar, é falta de ouvir. Sabe, o que está acontecendo aqui dentro da nossa casa é o seguinte: tem que haver uma interação. Os pais falam. Qual que é a obrigação dos filhos? Os filhos ouvem. Os pais dão o comando. Qual que é a obrigação dos filhos? Se submeter ao comando. É assim que a coisa tem que funcionar. Esse é o padrão ideal que Deus estabeleceu. Então, continua o texto sagrado. Ele não dá ouvidos à nossa voz. Por causa disso, ele se tornou o quê? Um comilão, um beberrão. Ele se tornou uma pessoa desajustada. Ele se tornou uma pessoa desequilibrada. Olhe para mim, por favor. Os pais estão dizendo, nós não projetamos isso para o nosso filho. Nós não desejávamos isso para o nosso filho. Desde o berço nós procuramos colocá-lo no caminho onde ele estivesse longe dessas coisas. Mas não adianta, a gente não consegue sozinho, ele não coopera. A parte dele ele não faz. Ele tem se tornado isso, um comilão e um beberrão. Então nós o trouxemos diante de vocês porque é isso que ele é hoje. Alguém desequilibrado, alguém desqualificado socialmente, alguém que está envergonhando os seus pais, mas mais do que isso, alguém que se apresenta hoje como uma péssima influência na nossa sociedade. E então trazendo os seus filhos, dando esse testemunho, olha o que acontecerá com esse menino então. Versículo 21. Então, todos os homens da sua cidade, o que farão? Até que ponto? Com que finalidade? Então o Senhor Deus está regulamentando o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra. Não quer não? Não vai não? Não atende não? Isso lá dentro da lei de Israel. O Senhor regulamenta agora e diz assim, ele não tem que querer. Essas leis que eu estou dando para a nação são para manter a ordem na sociedade israelita. Elas são as leis para manter o padrão, para manter o nível, para que a sociedade não se deteriore. Cada família vai contribuir com a sua parcela. Cada família vai se responsabilizar pelos filhos que gerar. Cada filho gerado dentro daquela família se compromete também. Porque o pai não vai conseguir o resultado necessário sem a cooperação dos filhos. Então os pais vão prescrever os limites, os filhos vão se submeter a eles, e esta família está cooperando para a paz na nação, para a qualidade do convívio, para a qualidade ética, para a qualidade moral, para que não se tornem expressivos os níveis de desajustes sociais, de violência, de criminalidade, de vícios. Era uma maneira de Deus preservar a condição da vida na face da terra, os seus mandamentos. Era para que esses filhos pudessem cumprir a parte deles, e cumprindo a parte deles, aquela família inteira poderia dormir com a sua consciência tranquila, sabendo a minha família colabora para que a nossa abençoada nação de Israel seja modelo para as outras nações. Para que as outras nações que servem deuses que deuses não são, que adoram deuses que deuses não são, eles olhem a nossa vida, a nossa rotina, e eles vejam, é diferente esse povo. A fé deles se reflete no cotidiano deles. O relacionamento deles com o Deus deles se retrata na maneira que eles convivem uns com os outros.
Esse era o padrão estabelecido por Deus, essa era a exigência de Deus. Quando o Senhor regulamenta desse jeito esse mandamento, alguém lendo rapidamente pode imaginar, mas é um rigor excessivo, porque estava sujeito à penalidade máxima, à pena capital, à pena de morte, o filho que fosse rebelde. Alguém poderia dizer, mas não é exagero, não? O que o Senhor está prevendo aqui? Ele está dizendo, para que o mal seja tirado do meio de vós. De vós quem? Do meio da nação. Porque ninguém vive só para si. Porque o comportamento de uma pessoa está contribuindo para o bem ou para o mal de uma sociedade inteira. Porque somos membros de uma mesma espécie. E se a nossa conduta for irregular, ela não trará prejuízo só para a nossa pessoa, trará prejuízo para o grupo mais próximo de nós, que é a nossa família, trará prejuízo para toda a sociedade da qual nós participamos. Nenhum ser humano deveria ter um olhar tão egoísta, imaginando que os seus prazeres e a sua realização prevalecem sobre o bem comum. Não é esta a visão que Deus quer que o seu povo tenha. O Senhor, quando prescreve essa regulamentação, é óbvio que Ele não está querendo que começasse a haver assassinato um atrás do outro, aquele monte de filho morrendo apedrejado. Não! Essa prescrição ou essa regulamentação, ela tinha um cunho didático, que os filhos, sabedores de que a coisa terminaria assim, se não era por respeitar os pais, se não era pela gratidão aos pais, se não era por amor aos pais, se não era por reconhecer que era seu dever para com os pais, que pelo menos fosse pelo medo de morrer. Que pelo menos pelo medo de morrer, eles colocassem freio em si mesmos, no seu ímpeto de rebeldia, no seu ímpeto de desobediência, na sua natureza que não se submetia ao domínio, ao comando, à administração e ao governo dos seus pais. A vontade de Deus era que, diante pelo menos do medo da morte, já que eles não valorizavam a própria família, porque o filho rebelde, ele despreza a sua casa. O filho desobediente, para com seus pais, ele não tem amor, ele tem desprezo. O filho obediente, ele é arrogante. Ele considera-se mais sabedor da verdade e da vida e da sabedoria do que os seus pais, que estão décadas de vivência à sua frente. Ele está absolutamente iludido pela sua juventude, que no momento lhe parece o seu maior tesouro, e a razão e garantia das suas certezas e da sua felicidade, não sabendo esse filho, que a juventude é passageira. A juventude é passageira, ela não é o ponto final da caminhada, ela é apenas uma parte do percurso. Todos os que estão nas gerações posteriores, eles já passaram por essa etapa. Nós também já tivemos a nossa porção de juventude. Cadê ela? Passou. Como passou a infância, como passou a adolescência, tudo passa, tudo passa. Esse não é o ponto de parada na vida de ninguém. A juventude é apenas uma fase. Ela pode ser encantadora, maravilhosa, mas não deixa ela te enganar. Ela é passageira. Infelizmente, é quando se chega a ela que o ser humano imagina que já está pronto para dar direção à sua própria vida, sem depender da liderança dos seus pais. Quantos dizem assim, finalmente fiz meus 18, agora não preciso mais obedecer. Eles não sabem nada. Chegando aos 18, eles deveriam virar para os seus pais e dizer, agora pai, agora mãe, eu digo para vocês que eu tenho plena consciência de que eu preciso do seu comando na minha vida. Eu preciso agora mais do que nunca. Porque senão meus 18 anos, minha maioridade vão me convencer de que eu já sou dono do meu nariz, que eu sou adulto e que eu já sei o que é melhor para mim e que se alguma coisa me dá satisfação e prazer, ela deve ser melhor para mim do que restrições nesta área. Quando o Senhor regulamenta esse mandamento dessa forma, Ele não está querendo implementar uma matança generalizada em Israel. Ele queria que as pessoas, já que não respeitam sua família, já que não honram a sua família, já que não honram seus pais, não honram,
não honram. Olham para os seus pais como se fossem, na verdade, seus garçons, seus empregados, que têm na sua vida apenas obrigações, banca isso, paga aquilo, faz aquilo outro, e não reconhecem que os seus pais são autoridade sobre a sua vida. E eles têm por eles um amor que pode somar a simpatia do 1 milhão de amigos que esse menino, essa menina acumulou nos Face da vida. Soma a simpatia dessas amizades todas. Não dá uma fração do genuíno amor que o seu pai e a sua mãe têm por você. O filho, a filha, deveria absorver e se alimentar desse amor. É um amor que não lhe permite tudo, mas é o amor que lhe protege. É o amor que lhe quer bem. É um amor que não faz com que esse pai e essa mãe sejam perfeitos o tempo todo, porque embora pai, embora mãe, continua sendo ser humano, mas é o amor que faz com que esse homem e essa mulher, que moram debaixo desse mesmo teto, e que você está vendo a face enrugar cada ano que passa, vivam por você. Tudo que fazem é pensando nesse menino, é pensando nessa menina. Desde que geraram esses filhos, esses pais colocam a si mesmos lá no final da fila das prioridades. Os filhos em primeiro lugar, sempre os filhos em primeiro lugar. Por quê? Porque, de fato, Deus faz com que haja um amor sublime no coração desse pai, no coração dessa mãe. E todas as circunstâncias em que esse pai e essa mãe colocam imposições a esses filhos, não é com a intenção de puni-los, mas de protegê-los. Amém, meus irmãos? Então, a intenção do Senhor, quando Ele faz essa regulamentação, que parece ser severa demais, não imagine que o seja. Severo demais, grave demais. É a rebeldia de um filho diante de um pai, diante de uma mãe. Isso é gravíssimo, porque isso está comprometendo a vida na sociedade. Porque se nós formos às instalações que mantêm pessoas detidas no sistema carcerário do nosso Brasil, nós vamos fazer uma pesquisa com os detentos e nós vamos saber qual foi a faixa etária em que eles cometeram os delitos ou começaram a vida de delitos que acabou levando eles para uma cela. Poucos deles começaram na vida madura, na vida adulta. A grande maioria começa nas idades mais tenras, na adolescência, na juventude. O tempo em que deixaram de ser criança e se submeteram ao comando do pai e da mãe. E começaram a se impor. E começaram a se rebelar e revoltar contra os limites que os pais colocaram. E começou a soar com mais autoridade na cabeça deles a voz dos colegas, porque não se pode chamar de amigo, não se pode fazer uma loucura dessa. Chamar de amigo alguém que te convida para coisas que vão destruir a sua vida. Para te iniciar em coisas que vão destruir a sua vida. É impossível que no tempo da informação como hoje, da inteligência máxima como é hoje, as pessoas que estão com a mente, sabe, em atividade de pesquisa, de reflexão, de estudos, elas não consigam entender isso. Que você, ao longo da sua vida, você poderá ter muitos e muitos conhecidos, muitos e muitos colegas, alguns, poucos, bons e verdadeiros amigos, mas pai e mãe, um só. Um pai, uma mãe, os que mais desejam ver esse filho, essa filha bem-sucedidos na vida. Então, quando o Senhor dá esse mandamento, no versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo, Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. E aí ele agrega a esse mandamento uma promessa. Olhe para mim, por favor. O que é uma promessa divina? Uma promessa divina é uma garantia divina. Ele diz assim: para que se prolonguem os seus dias na face da terra. O que significa isso? Significa longevidade, vida longa. Então o Senhor está punindo ou premiando? Premiando. Então vida longa é maldição? Não, vida longa é bênção aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, ter ou desejar uma vida longa na terra é desejar uma bênção, porque Ele promete uma bênção para quem honra e respeita e obedece seus pais. E isso a gente vai entender qual que é a operacionalidade disso.
Como que essa promessa entra em vigor? Não é difícil de entender. Esse pai e essa mãe, conhecedores da sua responsabilidade, não apenas em relação à vida desse filho, dessa filha, mas também da sua responsabilidade com a sociedade, vão impor a esse filho e essa filha limites. Até onde eu posso ir, mãe? Só até aqui. O que posso fazer? Só isso aqui. Os pais, com muita sabedoria, com muito senso de lógica, com muito amor, mas com muita firmeza, eles precisam entender que é seu papel impor duas coisas pelo menos: valores e limites aos seus filhos. Valores e limites, isso não é escola que ensina. A ninguém mais foi dada em primeiro lugar essa obrigação. Essa obrigação em primeiro lugar é dos pais. Se os pais falharem nisso, ninguém conseguirá suprir esta falha. Esse filho precisará, em algum momento da sua vida, ser autodidata, abrir a sua mente, seu coração e se tornar receptivo, para então isso ser implantado na sua vida. Mas provavelmente, depois de tantos deslizes, de tantas falhas, que ele não precisaria ter vivido, se tivesse tido um pai e uma mãe com coragem de dizer não para ele. Às vezes a gente vê os pais criando seus filhos e ensinando coisas aos seus filhos que fazem aquelas crianças serem engraçadinhas, todo mundo achar bonitinho e sorrir. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é ensinar valores para os nossos filhos. Respeito ao próximo, respeito ao idoso, conversar com as pessoas com educação, tratar as pessoas com educação, não discriminar ninguém. Isso é nossa obrigação ensinar para os nossos filhos. Não despreze ninguém, meu filho. Não despreze pela condição econômica. Não despreze pela cor da pele. Não despreze pela religião que professa ou por não ter religião nenhuma. Não trate ninguém com desprezo. Nunca, jamais trate ninguém com desprezo. É nossa obrigação, enquanto pais, ensinar nossos filhos. E o filho que recebe esses ensinamentos, qual que é a obrigação dele? Obedecer. Se eu ensinei meus filhos, não despreze a pessoa, qual que é a obrigação dos meus filhos? Não desprezar ninguém. Se eu ensinar meus filhos, não tome para si o que pertence a outra pessoa, qual que é a obrigação dos meus filhos? Não trazer para si aquilo que não lhe pertence. Onde é que nós encontraríamos um ladrão na sociedade? Em lugar nenhum. Porque todo mundo não tem um pai, ou então não existia, não tem uma mãe. Ou se por alguma fatalidade não os possui, por alguém, por um adulto, por algum outro responsável, foi criado, foi ensinado, foi instruído. Se a sociedade obedecesse à Bíblia, não estava do jeito que está. Ah, mas ninguém dá jeito do Brasil, presidente nenhum dá jeito. Não tem como presidente nenhum dar jeito. Quem tem que dar jeito é a nação inteira, voltando para a palavra de Deus. Se o povo lesse a Bíblia e obedecesse à Bíblia, a sociedade não era o que é. Cada um contribuindo para o todo. Cada casal gerou seus 2, 3, 6 filhos, sei lá, com qualquer disposição de cada um. Mas vai criando esses meninos e botando limite neles. Desde pequenininho ensina: o que não é teu, não põe a mão. Não põe a mão, não carregue o que não é teu. Quando que nós teríamos um ladrão na sociedade? É nunca. Qualquer lugar dessa cidade, desse estado, desse país, poderia se deixar uma bicicleta na beirada da calçada, sem corrente, sem nada. Quem que ia roubar? Ninguém. Por que ninguém ia roubar? Porque todo mundo teria aprendido valores. E todo mundo, tendo aprendido valores, estaria se submetendo a esses valores. Nós teríamos uma sociedade onde ninguém agiria com violência com o outro. Por exemplo, no trânsito, se houvesse uma ocorrência, uma coisa justificada por uma urgência, e uma pessoa acabasse jogando o carro na traseira do carro da frente e colidindo, mas se foi por causa de um descuido ou por causa de uma emergência, jamais haveria uma briga no trânsito. Jamais haveria uma briga no trânsito, porque o motorista da frente teria sido criado pelos pais com valores, e os seus pais lhe teriam dito: mesmo que alguém esteja sem razão, isso não lhe dá o direito de faltar o respeito com essa pessoa.
Todo o tempo, meu filho, tu vai lidar na face da terra com alguém semelhante a tu, um ser humano. E o ser humano, simplesmente por ser um ser humano, a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, precisa, merece e deve ser tratado com o máximo do respeito e da dignidade. Mas é uma pessoa que pratica isso aqui, é um imoral. Ainda assim, o fato dele praticar coisas imorais faz com que ele deixe de ser um ser humano? Hein? Então o fato dele viver uma vida imoral me libera de ter que respeitar ele? Não é isso que a Bíblia ensina. O Senhor Deus nos ensina valores. Os valores que o Senhor Deus nos ensina é para nós irmos passando para a próxima geração, porque uma geração forma outra geração. Os que já estão neste lugar hoje, têm mais de 60 anos de idade, sabem dizer qual que era o comportamento de crianças, adolescentes e jovens na sua geração. Respeito máximo com o próximo. Respeito máximo. Não se debochava de ninguém. Não se zombava de ninguém, jamais. Aquela geração deu conta de ensinar os seus filhos. E os seus filhos bem ensinados ensinaram os seus filhos. Que bem ensinados ensinaram os seus filhos. Mas de algumas décadas para cá se perdeu o comando, se perdeu o controle. E o mais importante não é ser obedecido pelos filhos, é ser amado pelos filhos. Eu desde que gerei meus filhos, eu tenho um negócio para mim, eu é que tenho que amá-los. Se eles me amam ou não, isso não é o que alimenta o meu amor por eles. Eu os amo porque eu os amo. Se eles me amarem, isso será maravilhoso, mas eu não dependo de que eles me amem para que eu os ame. Não é o amor deles que alimenta o meu. É uma coisa impressionante o que Deus coloca no coração de pai e de mãe. É um amor divino. É verdade ou não é? Porque não fosse assim, as mães que são tão maltratadas e às vezes até apanham dos filhos, elas não continuariam amando esses filhos, quase com dor na alma. Obviamente se espera que os filhos amem os pais, mas eu estou dizendo aqui, às vezes os pais hoje eles têm uma dependência tão exagerada do amor dos filhos, que eles fazem concessões para que esses filhos continuem amiguinhos deles, continuem coleguinhas deles, não digam coisas que os firam, e eles não entendem que estão negociando coisas inegociáveis. Porque num primeiro momento, o que eu preciso que os meus filhos façam é que eles me obedeçam. Porque eu não posso protegê-los se eles me amarem, mas não me obedecerem. Mas eu posso protegê-los se eles pouco me amarem, mas muito me obedecerem. Eu posso protegê-los nessa sociedade. Eu posso dar direção para a vida deles. Como o salmista diz, que os filhos nas nossas mãos são como flecha na mão de um valente. Quem que é o valente nessa figura de linguagem? Quem que é o valente nessa figura de linguagem? O salmista diz assim, os filhos na sua vida serão como flechas na mão de um valente. Quem que é o valente? Os pais. Os filhos então são as flechas. A flecha decide para que lado ela vai? Quem dá a direção para a flecha? O valente, o arqueiro. Então é isso que nós temos que ser. Nós temos que dar direção para a vida dos nossos filhos. E qual que é a obrigação dos nossos filhos? Deixar que nós os conduzimos. Obviamente estamos falando do ideal divino, em que os pais cumprem o seu papel com excelência, primando pela palavra e tendo eles próprios tanto temor a Deus, que eles são modelo a respeito de tudo que eles ensinam para os seus filhos. Obviamente, eles não vão apenas ter um discurso maravilhosamente correto, enquanto a sua conduta vai totalmente ao contrário do que eles falam. Não, eles serão um modelo daquilo que eles próprios ensinam para os seus filhos. Então, como é que esses filhos terão uma vida prolongada na terra? Só por obedecerem os seus pais. Eles dificilmente terão morte precoce. Dificilmente eles morrerão antes da hora. Se fosse feita uma pesquisa, se saberia quanto desperdício de vida jovem. Gente que morre sem precisar ter morrido, porque não foi nenhuma fatalidade, não foi um vírus, uma bactéria, não foi uma doença, não foi nada disso, foi rebeldia. O que matou fulano de tal? Foi facada? Não! Foi rebeldia aos pais. Por que aquele menino morreu? 17 anos. Ah, foi overdose. Não. Primeiro lugar, foi rebeldia aos pais. Porque a droga não pulou para dentro dele.
Ele foi lá buscar. Por que ele foi lá buscar? Porque ele é desobediente. Porque ele teve um pai e uma mãe dizendo para ele: tira a mão dessa porcaria. Entrou no ouvido e saiu no outro. Ele zombava das ordens. Ele zombava das ordens dos seus pais. Ele escarnecia das ordens. Ele desfazia das ordens. Eram os limites que o seu pai colocava. Água tu bota na tua boca, meu filho. Guaraná tu bota na tua boca, meu filho. Um suco tu bota na tua boca, meu filho. Mas uma bebida alcoólica nunca. Coloca isso na tua boca, meu filho. Mas ele é rebelde. Ele zomba das ordens dos seus pais. Ele escarnece, ele despreza as ordens dos seus pais. Então lá na frente, ele vai encontrar uma situação que ele não vai conseguir controlar. Ele dificilmente vai conseguir se controlar. Ele vai começar dizendo: eu não sou um viciado. É lógico, ele já não começa como viciado, mas é nesse caminho que ele está. Olha o que o texto diz: os pais vão chegar diante dos legisladores da cidade e vão dizer: é nisso que o meu filho se transformou, num viciado. Mas como vocês deixaram? A gente não deixou. A gente fez tudo o que estava no nosso alcance para evitar essa tragédia. Mas ele não fez a parte dele. Ele não fez a parte dele. A parte dele era me respeitar. Ele não respeitou. A parte dele era me obedecer. Ele não me obedeceu. Por isso a vida dele é o que é hoje. Coitadinho. Quem que tanto prejudica ele? Os colegas? Em primeiro lugar, ele mesmo. Ele mesmo. Porque a gente é que abre a porta da vida da gente para pessoas entrarem. E a gente deveria ser mais seletivo em quem a gente permite que tenha acesso à nossa vida. Converse conosco. Nos influencie. A gente deveria ser mais exigente, reparar e observar mais qualidades que essas pessoas deveriam ter. Porque verdade que Deus usa pessoas para abençoar pessoas, tanto quanto é verdade que o diabo usa pessoas para destruir outras pessoas, para arrastar para o erro, para arrastar para o mal. Eu quero que o Espírito de Deus trate conosco poderosamente aqui nessa noite. Porque essa geração que está em treinamento hoje está aqui diante de mim e diante dessa palavra, que em nome de Jesus, você entenda o que Deus está dizendo. Você está em treinamento. Você ainda não está no controle da sua própria vida. Você está debaixo do controle do seu pai e da sua mãe. O Senhor Deus revestiu teu pai e tua mãe de autoridade sobre você. Corresponda a isso, se submetendo. Mas meus pais, eles não estão sempre certos. Mas você não vai se submeter a eles porque eles estão sempre certos. É porque Deus mandou você se submeter a eles. Em primeiro lugar, é obediência a Deus, porque foi Deus que mandou. Amém? Quando o Senhor está colocando e regulamentando esse mandamento, Deus não está preocupado com... Eu quero que você ouça isso. E que essa palavra, ela vá se expandindo na sua alma e no seu entendimento. Porque nós somos tão possuídos de egoísmo, que por alguma bendita razão, nós acreditamos que nós somos o centro do universo. E que Deus, quando olha aqui para Juiz de Fora, Ele me vê, Ele se apaixona por mim, e Ele está preocupado em que eu seja muito feliz, e tudo que diz respeito a mim, Deus quer cuidar pessoalmente, item por item, porque eu sou a menininha dos olhos dEle. Menos, bem menos. Porque é verdade que Deus valoriza excepcionalmente cada indivíduo, mas não imagine que Ele coloca o valor de um indivíduo acima do valor do coletivo. Não coloca. Não coloca. A vontade de Deus é que nós sejamos ferramenta de bênção na vida uns dos outros. Porque se nós não o formos, nós estamos indo contra o projeto de Deus para a humanidade, o projeto de Deus para a sociedade. O Senhor Deus quer colocar ordem na cidade. Você crê nisso? Você acredita nisso? Tem gente que acha que se vai colocar ordem na cidade é indo lá para as caixas d'água e jogando azeite ungido. Então, se o crê, o faça. Alguém que acha que
Se vai colocar ordem na cidade, é elegendo novos líderes administrativos para a cidade, é mudando o comando das forças militares na cidade. Tudo tem sua importância, tudo tem seu valor. Mas não se engane, não se iluda. O que vai realmente produzir uma mudança de conduta, de mente, de comportamento na cidade, é um povo transformado, agindo na contracultura que prevalece na sociedade. Gente que age diferente, gente que age na contramão daquilo que todo mundo faz. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Sabe o que é normal? O normal é o seguinte: desceram a mão na sua cara, tu desce na dele também. O normal para o homem é isso. Mas eu vos dou um novo mandamento: se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Falou: Senhor, mas aí o trem vai virar uma bagunça. Acredite que a sabedoria de Deus é maior do que a tua. Quando violência recebe como resposta outra violência, ela não neutraliza a violência, ela gera mais violência. Jesus falou o que elimina a violência não é mais violência, é o amor, é a humildade, é a capacidade de virar e falar assim: eu levo o desaforo para casa. É perder o orgulho de dizer: eu sou estressado mesmo, eu sou explosivo mesmo, eu é o negócio, não pisa no meu calo não, que eu saio descendo o braço e fazendo barraco. Isso não é bonito não, está achando que isso é bonito? Uma pessoa que é assim devia esconder isso, um segredo debaixo de 7 chaves, isso é horroroso. A gente não é animal não, a gente não é louco, estou tomando tarja preta. Isso é ser desequilibrado. A nossa obrigação é o quê? Refletir nas nossas reações às provocações. Quando o Senhor Deus está regulamentando o relacionamento das pessoas, nós estamos vendo hoje o primeiro mandamento nesta ordem. Todos os que virão agora até o 10º se relacionam a isso. Então você vai ver como é que Deus nos responsabiliza pela ordem na sociedade. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais ordeira. Deus responsabiliza quem por isso? A própria sociedade. Mas, Senhor, como que se chega a isso? Se chega a isso do jeito que Ele mandou. Família por família. Cada uma cumprindo o seu papel. E debaixo daquele teto, cada indivíduo é responsável aos olhos de Deus pela parte que lhe cabe. Eu preciso ir com você para o próximo texto, porque a gente precisa encerrar, a hora avança. Por favor, Efésios capítulo de número 6. Capítulo 6 de Efésios, dos versos 1 ao 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olhe para mim, nós já vamos finalizar. Então, naquele texto, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, este mandamento está sendo dado para uma nação onde todos eram servos do Senhor, desde o berço, porque era uma nação monoteísta, como nós já vimos. Agora, o mesmo mandamento, na íntegra, repetido para a igreja, com esse acréscimo de que ainda a garantia de que tudo vai bem, além da vida prolongada, para que tudo te vá bem. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está conversando agora com a igreja. Olhe para mim, por favor. Por que Deus deu essa ordem para Israel? E regulamentou dessa maneira, prevendo a punição de pena de morte para o filho rebelde, para que o mal saia do meio de vós. Para que o filho rebelde não influencie o irmãozinho, que ainda não é rebelde, mas que dentro de casa, vendo o filho mais velho sendo rebelde, vai acabar aprendendo a ser rebelde, e aquela família vai toda para o buraco. Ou então para que esse filho rebelde influencie o filho do vizinho, que não era rebelde, mas começou a andar com esse filho rebelde e vai aprender a ser rebelde. Então o Senhor diz: é melhor que morra 1 do que morra 10. É melhor que morra 1 do que morra 100. Mas coitadinho desse pai e dessa mãe, eles vão sofrer muito. É melhor que seja um pai e uma mãe sofrendo do que 10 pais e 10 mães sofrendo. Onde eu te falo que para Deus vale mais o coletivo do que um indivíduo. Agora a lei está sendo repetida para a cristandade. E o apóstolo Paulo está dizendo, e o princípio é o mesmo. Se para Israel essa prescrição previa uma nação forte e moralmente organizada e socialmente equilibrada por conta do respeito e dos valores estabelecidos,
A igreja da mesma forma. A igreja precisa que as famílias que a compõem sejam famílias bem orientadas biblicamente. A igreja necessita que o padrão de Deus para as famílias seja pelas famílias que a compõem, conhecido esse padrão e colocado em prática esse padrão. Se você ama a igreja onde você congrega, se o teu coração está ligado àquele rebanho, se você percebe que ali Deus vai usar a sua vida, e ali você vai poder criar teus filhos, teus netos, teus bisnetos na presença do Senhor, coopere com a tua igreja. Que a tua família seja uma colaboradora, para que esta seja uma igreja forte e saudável. Como que se faz isso? Se faz isso cada um dentro da tua casa, cumprindo o seu papel. Cada um dentro da minha casa cumprindo o seu papel. Paulo está escrevendo agora para os cristãos. Vocês tiveram um privilégio de gerar filhos depois de convertidos. Olha que maravilha. Então vocês se assemelham a Israel. Vocês podem já desde o colo ensinar esse menino, ensinar essa menina os valores da palavra de Deus. E ensinar para eles que Deus exige que eles te obedeçam e te respeitem. Mas não digam assim, olha, Deus mandou, sinto muito, lamento, Deus mandou. Não, digam, Deus mandou e eu faço questão. Deus mandou e eu faço questão. Porque essa aqui é uma família bíblica. É uma família que quer a bênção de Deus. Mas Deus só abençoa o modelo bíblico. Então eu não abro mão, não. Eu te mandei fazer isso aqui. O que você tem que fazer? Não estou afim. Está afim ou não está afim? Eu não estou querendo saber. Eu quero que você faça. Eu te falei, menino, sai desse Face. Ah, mas o que os meus amigos vão pensar de mim? Eu não tenho nenhuma preocupação com o que os seus amigos vão pensar de tu. Eu só quero que tu saia do Face. Mas é implicância, tu não entende. Eu estou te protegendo, abençoado. Então eu não posso esperar que tu entenda, para que tu me obedeça. Obedece primeiro, leva o resto da vida para entender se for preciso. Mas eu não posso esperar que você entenda para depois me obedecer. Então se submeta à minha autoridade e me obedeça. Depois, nós sentamos com calma, quando você deixar parar de me irritar, nós sentamos com calma, nós vamos conversar, eu te explico. Você seja receptivo, tenha boa vontade para entender o meu ponto de vista, eu vou te mostrar por que eu proibi isso. Mas não espere compreender para obedecer, obedeça. Porque obedecer é urgentíssimo. Obedecer é o papel daqueles que estão em treinamento. É o papel, é o que se requer daqueles que estão em treinamento. Porque se eles estão em treinamento é porque eles ainda não sabem, eles estão aprendendo. E que deem glória a Deus porque há quem os ensine. Porque há quem imponha limites a eles. Paulo diz, a igreja necessita que as famílias que a compõem sejam organizadas e sejam fortes. Porque há coisas que se vai entender na igreja, que se vai aprender na igreja, princípios da palavra de Deus, é obrigação do pastor ensinar para o rebanho. Mas quem é que tem a obrigação de colocar isso em prática dentro de casa? É do pastor? De ir de casa em casa fazendo o ajuste de conduta daquela família? Isso não tem lógica. Os pais virão para a igreja, trarão seus filhos consigo. De preferência os acomodarão do seu próprio lado. Porque se nesta igreja, se tivesse o hábito dos filhos, ao invés de sumir tudo lá para cima da galeria, tudo escondido de mim, eles vão tudo lá para trás para eu não ver o que eles estão fazendo, ou eu ou qualquer outro pregador aqui. Mas se tivesse o hábito de como quando eu era criança na igreja, cada família sentava junto, os filhos ao lado dos pais, você não tinha aqui dentro da igreja. Filho de crente aprontando lenha, desrespeitando o diácono, fazendo coisas desagradáveis dentro do recinto, desrespeitando a pregação da palavra, agindo de forma insolente dentro da casa do Senhor. A família vem junto para a igreja, a família deveria cultuar a Deus junto. A não ser que esses filhos fossem tão conscientes que os pais pudessem dizer, não, eu sei que em qualquer lugar desse recinto onde meu filho e minha filha estiver, não está fazendo outra coisa senão beber da palavra do Senhor. Se esse pai e essa mãe têm essa certeza, então pode liberar seus filhos para sentar onde bem quiser.
Mas se conscientemente, se sinceramente reconhece, longe dos meus olhos, só Deus é que sabe. Então, por favor, é sua obrigação cooperar com a sua igreja. Mantenha seus filhos do seu lado. Mantenha seus filhos sentados do seu lado. Eles não vêm para a igreja para encontrar colega. Eles não vêm para a igreja para bater papo com amigos. Eles têm que entender, Quem é que vai fazer eles entender isso? O papai e a mamãe deles. Eles estão xodó do papai e da mamãe, não são? Ótimo, não tem nada de errado com isso. Só que não são eles que mandam no papai e na mamãe. O papai e a mamãe que mandam neles. E o Senhor Deus requer que os nossos filhos cresçam com esse valor. O principal deles. Temam ao Senhor, meus filhos. Tenham temor de Deus, meus filhos. Quando vocês atravessarem os portais da casa do Senhor, meus filhos, façam isso com reverência, façam isso com alegria, façam isso sabendo o que vocês vieram fazer. Vocês vieram ter uma experiência com Deus. Isso aqui não é parque de diversão, não, meus filhos. Isso aqui não é pracinha de Benfica, não. Se orienta, meu filho, se orienta, minha filha. Que roupa é essa? Que roupa é essa? É a roupa que eu quero ir para a igreja. Você quer, mais custa. Quer, mais custa. Com isso aí você não sai nem no portão. Onde é que você arrumou essa encrenca? Eu ganhei, mãe. Minha madrinha, minha tia. Você põe fogo ou eu ponho? Ou você rasga ou eu rasgo? Você está achando que eu estou brincando? Os pais precisam resolver quem é que está no comando. A igreja precisa que as famílias sejam organizadas. Chega de frouxidão, minha gente. Por que tudo isso? Porque nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida longa. Amém? Não só isso. Nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida bem-sucedida. Amém? Então nós temos que cooperar com a obra de Deus. Eu não posso fazer todas as concessões para os meus filhos e depois vir aqui nos obreiros e falar assim: ai, meu filho está aqui, ninguém aguenta, ore por eles, por favor. Eu digo: não me ocupa não, nega, não me ocupa não. Faça a sua parte primeiro, depois você vem cá, que eu junto contigo para cobrar a Deus para fazer a dele. Você está querendo dizer que Deus está em falta? Por isso que o teu filho está do jeito que está? Não. O teu filho não faz a parte dele, quer te obedecer. Ou então você não está fazendo a sua, quer mandar. Porque para que alguma relação haja obediência, alguém está no comando. Comande. Comande. Eu não aguento. A pia está cheia de vasilha. A abençoada da menina está lá, lixando unha. Vira para a menina, a abençoada da menina. Sabe o que vai ser dela daqui a uns anos? Ela vai ter uma pia dela. Todo santo dia a pia vai ser dela, delazinha. Ela vai ter que enfrentar. Então conversa com a menina. Fala: filha, para de lixar essa unha. Ela vai fazer de conta que não ouviu. Se você tivesse falado assim: eu vou te comprar aquela calça jeans, podia ter falado 10 vezes mais baixo que ela tinha ouvido. Mas quando você mandar ela parar de lixar a unha para ir lavar a louça da pia, ela não vai ouvir. Você sabe que ela não vai ouvir. Então você já grita de uma vez. Porque senão o dia não rende. Não é? Infelizmente. Nós não deixamos crescer assim. Nós deixamos crescer assim, porque nós não fomos criadas assim. Nós não fomos criadas assim, mas nós somos frouxas. Nós somos frouxas. Nossas mães não foram, mas nós somos. A gente foi deixando passar. Tadinha, ela é tão frágilzinha, ela é tão fraquinha. Tá doido? Aí o resultado. O Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E eu não tenho dúvida de que Ele tem. Mas, irmãos, nós temos que entender o que é o Evangelho na face da terra. O Evangelho é o que muda o mundo. Como que o Evangelho muda o mundo? Vamos ferver na oração a noite inteira que o Evangelho vai mudar o mundo. Sem dúvida, a oração é especial no processo. Mas não se engane, o comportamento, a conduta precisa estar adequada ao padrão, ao modelo bíblico. Senhor, eu quero muitas bênçãos lá dentro de casa. Manda chuvas de bênção. Ele já determinou as bênçãos. Só que tem que ser no modelo dele. Que o Espírito do Senhor nos desperte. E os filhos que estão aqui nessa noite, você é jovem, você é muito jovem, olhe para você mesmo. E observe o que Deus te fala nessa noite. Coopere, colabore, para de dar canseira. Deixa de ser chato. É muito chato, você tem que falar a mesma coisa com o filho, todo dia, todo fim de semana, todo fim de semana, pelo amor de Deus, para com isso.
É muita chatice. Aí o filho fala assim, nossa, você fala demais. Não, a mãe pode falar assim, você adora a falação na sua cabeça, porque se você não adorasse, a primeira vez que eu falava, você me obedecia. Não dê canseira aos seus pais, isso não é lucro para você. Obedeça, obedeça, só tem bênção na vida de um filho obediente. Deus está pronto para preparar caminhos maravilhosos para o filho obediente. Não vai na onda de outros jovens e adolescentes por aí, não. Pode acreditar na Bíblia. A Bíblia diz que se você quer ter uma vida longa e bem-sucedida, para de ser rebelde. Amém? Eu queria que nós ficássemos de pé agora. E nós vamos orar. E vai causar uma rápida movimentação aqui, mas eu queria que os filhos viessem para perto dos seus pais agora. Se você está na galeria, eu não mandei você ficar aí longe dos seus pais. Vem rápido, porque seus pais vão orar com a mão sobre a sua cabeça, ou abraçado com você, de uma forma qualquer. Meus filhos estão aqui dentro, eu quero que eles venham aqui, e o Roberto sobe também, nós vamos orar como família aqui juntos também. Estamos juntos, pais e filhos. Os únicos que vão ficar fora aqui agora são as crianças que estão lá nas salinhas. Mas no mais, todos os filhos que estão aqui, os seus pais estão presentes, se unam com eles agora. Rapidamente, rapidamente. Vamos lá. Todos juntos já? Cadê os meus? Carol, vem também. Faço questão, vem cá. Os pais dela não estão conosco, mas ela já é praticamente parte da minha família. Nós vamos orar agora. Mas eu queria que você preste bastante atenção, enquanto todos estão se organizando. Preste atenção, você que já está com a sua família. Nós precisamos fechar um acordo aqui nesta noite. Pais e filhos. Um acordo de conformidade com a palavra do Senhor. Se você pode fazer isso, faça tendo Deus como testemunha. Os filhos vão estar recebendo a oração dos seus pais. E os pais vão estar recebendo a oração dos seus filhos. Mas você que é filho, se você se considera um filho obediente, não dê nota 10, você ainda pode ser muito mais do que tem sido. Se você considera um filho que respeita seus pais, não imagine que já está no máximo do seu potencial. Você consegue respeitar mais ainda. Isso aí é uma joia que Deus te deu. Esse pai e essa mãe é uma joia que Deus te deu. Sabe para que eles te deram esse pai e essa mãe? Para proteger você. Eu sei que você ama muita gente na face da terra, mas por eles tenha um amor especial. Demonstre isso, sabe como? Obedecendo eles. Não é dando presente no dia das mães, porque se no dia das mães, no dia dos pais, você não der presente nenhum, isso não vai fazer falta para eles. Mas ame seu pai, ame a sua mãe. Conversa com eles com respeito. Não levanta a voz para eles não. Deus é testemunha, Deus está vendo. Tenha consideração com esse homem, com esta mulher. A vida deles nunca mais foi a mesma desde que você nasceu. Eles não vivem mais para si, eles vivem para cuidar dos filhos que Deus lhes deu. Então ore para que eles tenham saúde, ore para que eles sejam restaurados na presença do Senhor. Pais, orem, peçam a Deus nesse momento. Orem muito pelos seus filhos, orem muito pelos seus filhos. Que eles tenham experiências com o Espírito Santo. Que eles sejam de fato convertidos. Ore pelos seus filhos nesse sentido. Que a obra de Deus se aprofunde na vida dos seus filhos. Se os seus filhos são tão crianças que ainda não tiveram essa oportunidade de uma experiência com Deus, ore e peça, Senhor, marca esse dia na tua agenda. O dia em que meus filhos vão se converter. Eles vão te tomar por Deus a vida deles. Ore pela presença do Espírito Santo na vida da sua filha, na vida do seu filho. Ore para que a obra de Deus aconteça dentro da sua casa, aconteça no seio da sua família. Você que já casou seus filhos, ore pela vida conjugal deles, ore pelos filhos que eles vão gerar. Ore, igreja. Deus é o Deus da família, mas Ele não quer ser um Deus de uma família desorientada, desorganizada, fora do padrão da sua palavra. Ore para que a vontade de Deus prevaleça na sua casa, no seu lar. Comprometa-se com a palavra. Comprometa-se em ser aquilo que a Bíblia manda você ser. Não converse com seus pais num tom de desrespeito. Não bata a boca com eles. Não altere a voz com eles. Deus está vendo. Deus é testemunha. Deus não se agrada disso.
clame ao Senhor, peça perdão se for necessário, mas deixa Deus, que é o Deus da família, prevalecer dentro da sua casa. Chame a presença dEle, chame a glória dEle, para inundar o seu lar, para inundar o seu relacionamento familiar. Que o poder de Deus prevaleça, poder de Deus prevaleça, que o poder de Deus prevaleça. Ore pelo seu lar, ore pela sua casa, peça ao Espírito Santo os ajustes que só Ele pode fazer. Vai agindo, doce Espírito, vai manifestando tua sabedoria, Senhor, na mente do seu povo, de todos nós. Tu és o Deus que nos livra de todo mal. Tu és o Deus que tem para nós uma vida abençoada nessa terra. Une, Senhor, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que caia por terra toda mágoa, todo ressentimento, toda frieza. Ó Deus, que caia por terra todo distanciamento, Senhor. Une esses corações, meu Pai. Que sejamos uma equipe. Cada família é uma equipe. Cada família é uma equipe, meu Pai. Uma equipe estruturada, uma equipe unida, coesa, forte na presença do Senhor. Estende a tua mão, Espírito Santo, e opera o teu milagre, Senhor, no seio dessa família. Em nome de Jesus, manifesta a tua graça, Pai. Eu quero ser, aleluia, poderoso Deus, poderoso Espírito de Deus. Que haja sinceridade, Senhor. Relacionamentos restaurados, meu Pai. Relacionamentos restaurados, meu Pai. Nossos filhos pertencem a Ti, Senhor. A vida deles nas mãos do Senhor. A vida dos nossos filhos, Pai, nas mãos do Senhor. Nós colocamos nesta noite, fazendo uso da autoridade que o Senhor nos dá, de pais, de progenitores, e nós ministramos bênçãos especiais na vida dos nossos filhos, e os filhos ministram sobre os seus pais. Renova a saúde do teu povo, Pai. Renova o ânimo, Senhor. Renova a alegria familiar. Renova a alegria do convívio familiar. Que nessa tenda, Senhor, haja abundância de alegria. Cada lar, meu Senhor, seja uma tenda com abundância de alegria, Senhor. Abundância de paz, de comunhão. Restaura, Senhor. Aleluias. Exaltado és Tu, Senhor, Deus da nossa casa. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Aleluia! Canta, canta, canta! Eu quero ser, eu quero Aleluia! ser. Aleluias! Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero aleluia! ser, eu quero ser. Aleluia! Um homem segundo o coração Glória de a Deus. Eu quero ser. Nós queremos ser um homem segundo o teu coração. Pais, mães e filhos segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Glória a Deus.